Nesse vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais da singular anatomia das hienas. Nós vamos entender um pouco mais do pseudopênis das hienas fêmeas, e nós vamos entender o clitóris das hienas, como que ele é muito semelhante ao pênis, e como que essa particularidade acaba causando várias dificuldades para elas no nascimento durante o parto, né? Porque imagina, o bebê tem que passar por todo aquele canal bem longo. Nós também vamos entender qual a relação desse grande pênis, né, que as fêmeas têm, pênis, com a questão dos dentes muito poderosos que elas têm. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. O clitóris das hienas, das hienas malhadas, ele é chamado de virilizado, né? Porque ele acaba se assemelhando muito aos genitais dos machos. O clitóris, ele é aumentado e ele tem essa forma que é chamada de pseudopênis erétil. Os lábios se fundem para formar um pseudoescroto também, e o trato urogenital, ele passa pelo pseudopênis. As hienas malhadas fêmeas urinam, copulam e dão à luz através do seu clitóris. E aqui vocês podem ver a comparação entre o clitóris delas e o pênis. É bem parecido, né? Tá vendo? Aqui tem o pseudo-saco, o pseudo-escroto, que também, olha, lembra toda a estrutura do escroto. E aqui estão as tetinhas delas. E aí você vê que é bem semelhante. E aqui depois nós vamos ver como que aqui nessa foto, como é o clitóris ereto, né, irrigado com sangue, e o pênis. E aqui também, né, mais longe, o pênis das fêmeas e do macho. De longe, às vezes você nem vai perceber qual é a fêmea e qual que é macho. E inclusive, olha só, as fêmeas têm um clitorão, digamos assim, né? Que é do mesmo tamanho praticamente do que o do macho. Inclusive ele é mais resistente, mais forte, porque tem que o bebê passar ali, né? Reparem todo o caminho que o bebê da hiena vai ter que fazer para poder nascer. Várias hipóteses foram desenvolvidas para explicar essa virilização da genitália feminina nas hienas malhadas. As teorias não adaptativas veem a virilização feminina como um subproduto incidental de uma seleção natural para níveis elevados de andrógenos pré-natais. Inclusive, nós já explicamos os papéis dos andrógenos aqui no canal, na formação dos genitais, nesse vídeo que estará linkado aqui nos cards, em que eu falo sobre o processo de formação do pênis e o processo de formação da vagina. Então, se você quer saber mais sobre isso, estará linkado aqui. A elevação dos níveis de andrógenos teria acontecido por 3 razões principais. A primeira é que leva a um tamanho grande, que também aumenta a agressividade na espécie e a dominância social das fêmeas adultas sobre os machos. 2. Teria sido uma consequência de uma mutação genética específica. E 3. Que teria sido favorecido na evolução da rivalidade entre os irmãos, que nós já descrevemos lá no nosso vídeo anterior, que esse aqui é o segundo vídeo na qual eu estou explorando a questão das hienas. No nosso primeiro vídeo eu falei sobre a sociedade das hienas, essa complexidade grande que existe dentro das hienas. As teorias adaptativas consideram o clitóris aumentado como tendo a vantagem seletiva direta de uma estrutura usada para facilitar o reestabelecimento dos laços sociais. Como que acontece assim que elas se encontram? Representado aqui nesse vídeo, que vocês veem, elas acabam se cumprimentando, tocando, cheirando o clitóris uma da outra. Outra teoria é que uma extensão que vem, né, de uma extensão da teoria não adaptativa, de Gould, de 1981, sugere que a virilização da genitália masculina evoluiu como uma seleção para a dominância, que foi facilitada pelos andrógenos, e que o clitóris virilizado ele foi incorporado aos cumprimentos sociais, já que ele estava ali, né, era grande, então acabava sendo usado, né, digamos assim, né. E isso foi favorecendo a seleção desse clitóris grande, justamente pela sua natureza erétil, que pode ser usada durante esse cumprimento uns dos outros. E vamos falar um pouco sobre a agressividade das hienas. As hienas malhadas fêmeas adultas são comumente consideradas altamente agressivas.
As taxas de agressão entre os machos que estão entrando dentro do grupo, né, são os imigrantes, são baixas. E os machos raramente são agressivos com as fêmeas. Outra razão para que seria explicado do porquê as fêmeas são tão agressivas é justamente que os machos não são agressivos quando eles chegam no grupo. Em outras espécies de mamífero, como por exemplo nas toupeiras europeias, também nos macacos platirrinos, que acontece uma virilização da genitália externa feminina, mas é raro, ela não está associada a uma dominância feminina. Em espécies de mamíferos, a dominância feminina é incomum, mas ocorre em uma variedade de espécies. E ela é típica dentro do grupo dos lêmures. No entanto, a masculinização externa da genitália feminina não foi registrada em nenhuma espécie que era dominada por fêmeas, exceto nas hienas malhadas. A pressão da seleção direta deve ter operado para manter esse órgão erétil grande como o clitóris. O clitóris representa 1% de todo o peso corporal das hienas. Uma possível vantagem seletiva para as fêmeas é que a sua abertura do trato reprodutivo, o meato urogenital, foi deslocada para uma posição mais anterior das patas traseiras, na ponta do clitóris hipertrofiado. Dessa forma, os machos eles têm uma dificuldade considerável em localizar e penetrar a abertura do clitóris. Embora o clitóris hipertrofiado não esteja ereto durante o acasalamento, a sua presença e posição impedem que os machos atinjam a penetração, a intromissão, sem uma completa cooperação da fêmea. Isso pode fornecer às fêmeas o controle sobre a mecânica da cópula, e que o sucesso do acasalamento dos machos pode depender dos relacionamentos íntimos entre macho e fêmea. E lembrando que nós já falamos aqui sobre o processo da evolução do pênis e da vagina, sobre a questão da guerra dos sexos e daquela guerra do interesse que molda a evolução da genitália. Então vou deixar linkado aqui esse vídeo que eu falo sobre a evolução do pênis e esse aqui que eu falo sobre a evolução da vagina, que é bem interessante. Com um forte controle feminino sobre a cópula, é provável que a importância da seleção sexual para a destreza de luta masculina seja reduzido, porque não tem por que o macho brigar entre si, porque quem vai escolher é a fêmea, no final das contas. Se os machos vão ganhar muito pouco lutando entre si, justamente porque as fêmeas elas vão escolher os parceiros delas não com base na força, na sua habilidade de luta, então a teoria dos jogos prevê que as brigas entre os machos devem ser raras ou com baixa intensidade. E essa ideia ela é bastante consistente com os baixos níveis de agressão que são observados nos machos competidores. Eles acabam brigando muito pouco. O trato reprodutivo da hiena malhada fêmea é extraordinariamente longo e complicado. E isso alonga o caminho do esperma para o óvulo, muito além de outros mamíferos de tamanho comparativo com o das hienas. Embora os espermatozoides sejam depositados acima do clitóris peniforme, por meio, durante o período da cópula, eles devem nadar os muitos becos sem saídas que existem dentro da vagina. Bem, aqui temos todo o caminho que ele vai percorrer. Aí ele vai entrar aqui pela abertura do pênis, do peniforme, digamos assim, do clitóris peniforme. Vai passar por tudo isso, todo esse longo caminho aqui. Aí ele vai passar ali pela vagina, passar pelo útero, por aí. Então chegar lá na região das trompas para poder então fertilizar o óvulo. É um caminho bem longo. E o parto das hienas? Quando as hienas malhadas fêmeas dão à luz, o clitóris hipertrofiado se rompe no seu lado caudal, causando uma grande ferida sangrenta que pode ser uma fonte de infecção, como acontece aqui nesse vídeo.
Muitas fêmeas primíparas, que elas estão ali no seu primeiro parto, em cativeiro, os seus filhotes nascem mortos. Mas nos próximos partos que elas têm, eles já são mais fáceis. E aí vamos entrar agora num outro aspecto da evolução das hienas. Uma única carcaça, ela é muitas vezes grande demais para ela ser monopolizada por um único indivíduo. E à medida que várias hienas se alimentam simultaneamente, a competição alimentar se intensifica e uma carcaça inteira pode ser consumida em poucos minutos. Portanto, a capacidade de se alimentar rápido é um determinante crítico da quantidade de alimento que um indivíduo pode comer. Lembrando que durante esse período, como nós explicamos no nosso vídeo anterior, é um período de grande competição e as hienas são bastante agressivas, né? O domínio das fêmeas foi favorecido nas hienas manchadas, mas não em outros carnívoros gregários como os lobos e cães selvagens. Isso porque as hienas são a única espécie em que um ambiente de alimentação altamente competitivo é associado ao desenvolvimento restrito de um crânio especializado em durofagia, que é o comportamento de comer as coisas duras, como os ossos. Ao contrário dos lobos e dos cães selvagens, os crocodilos, por exemplo, eles são capazes de abrir grandes ossos. E assim como os crocodilos, os dentes e crânios das hienas são altamente especializados na durofagia, coisa que o cachorro não vai fazer, nem o lobo. Essas adaptações crânio-dentárias das hienas para quebrar os ossos incluem pré-molares muito robustos, com um esmalte resistente à pressão, ao crack, né? E também elas têm essa testa abobadada. Elas também têm uma grande crista sagital, que é essa região aqui que vocês veem na foto, e esses arcos zigomáticos muito maciços. Essas duas características do crânio fornecem locais de fixação para músculos poderosos da mandíbula. E essa morfologia permite que as hienas manchadas exerçam forças de mordidas grande o suficiente para abrir os ossos dos ungulados, que são tão grandes quanto as zebras ou as girafas, por exemplo. O desenvolvimento desse aparelho alimentar muito robusto parece ser um processo lento e prolongado. E aí nós vamos falar um pouco do difícil período do desmame das hienas. Os filhotes das hienas normalmente amamentam até os 12 a 18 meses de idade. E eles atingem a maturidade sexual aos 24 meses de idade. Lembrando que eu já falei aqui no canal da diferença que tem na maturação sexual entre as fêmeas de alta patente e as de baixa patente. Que existe uma diferença gigantesca de idade. Então confere esse vídeo lá que é bem legal. O apoio materno pode influenciar fortemente a sobrevivência da prole no pós-desmame das hienas manchadas. O apoio materno, especialmente a capacidade das mães de tirar, de deslocar agressivamente as outras hienas enquanto elas estão comendo, que isso está diretamente associado ao seu poder social, sua classificação social, isso exerce uma poderosa influência sobre a sobrevivência dos seus filhos, durante esse período inicial, logo após o desmame, em que ela ainda não tem tanta força de mandíbula assim. Então ela precisa do apoio da mãe. Os filhotes de fêmeas de alto escalão, de alta patente, sobrevivem melhor do que os filhotes das fêmeas de baixa patente, de baixo escalão. Apesar do fato de que as fêmeas de alto escalão tendem a desmamar os seus filhotes quando o crânio dos filhotes são relativamente mal desenvolvido, como eu expliquei lá no vídeo anterior. Os filhos, as filhas de fêmeas de alta patente, elas amadurecem sexualmente mais cedo do que as de baixa patente. Essa situação sugere que a agressão materna pode, de fato, compensar com sucesso um aparelho alimentar mal desenvolvido, no caso das filhas, por exemplo, das de alta patente, que ainda não está totalmente formado. E aí, a mãe acaba deslocando as outras da posição e deixa ela comer, e assim ela tem mais sucesso. Então, essa questão demonstra que as fêmeas de alta patente não necessariamente produzem filhos de melhor qualidade genética, de características, por exemplo. Mas sim, isso está envolto na sua posição social. No geral, esses achados são fortemente consistentes com a hipótese de que o domínio feminino evoluiu nas Crocuta, que é o nome científico das hienas, como resultado não apenas da concorrência intensa na alimentação,
mas também por causa do desenvolvimento restrito do aparelho alimentar, que acaba sendo fortemente influenciado todo o resto das outras características das hienas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais desse mamífero tão icônico da África, né? A risada dela é particularmente bastante icônica, né? Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre ela. E eu vou deixar indicado aqui para vocês esse vídeo aqui que nós já falamos anteriormente sobre as características sociais das hienas e é bem interessante. Por isso eu vou deixar indicado para você. E comente aqui, aqui para eu saber se você tem algum outro grupo de animal que você quer saber mais sobre a socialidade deles. Muito em breve, por isso já se inscreve, eu vou trazer outros animais que também são outros mamíferos que são dominados por fêmeas também. Que é uma coisa que nós dificilmente falamos e dificilmente conversamos, né? Então vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!